Enfim, né, galera? Hoje eu estou não só com um, mas como eu estou com dois microfones para poder falar sobre um tópico que martelou aí na minha rede social nesses últimos dias, que foi a questão do cuidado precoce e da estética sendo buscada em um momento mais cedo assim na vida. E eu tenho opiniões controversas sobre o tópico. Hoje a gente vai começar uma discutindo com uma analogia de arte, como eu sempre começo aí meus questionamentos, meus textos, minhas introduções, para falar sobre um tópico que é o autocuidado precoce. Entenda o cuidado precoce como um tópico de questionamento social, hoje em dia, por ser uma forma de se cuidar além, e não como uma forma de se cuidar normalmente, tá? E eu falo de se cuidar principalmente no contexto estético, mas, obviamente, eh, também no contexto de saúde mental e no contexto de saúde como um todo, tá? Mas deixando de enrolar e trazendo aí realmente esse contexto de arte, esse contexto de moda que, eu sempre gosto de trazer, tem um personagem histórico que é Cindy Sherman, que é uma fotógrafa de Nova York, que em 1977 ela começou a se fotografar no espelho, encarnando diferentes personagens. E eram personagens femininos que iam desde secretárias, a donas de casa, a musas de filmes de Hollywood. E dessa forma, ela transformou o contexto em que ela vivia, como uma forma de se autodeclarar, de se autoafirmar nessa série tem o nome de Untitled Still Films, ou é Untitled Film Stills. Eu vou deixar aí o contexto para vocês entenderem. Ela transforma o espelho em um manifesto. Entenda dessa forma. Como? Ela mostrava que a imagem era, claro, uma construção social, mas também era uma escolha pessoal. E assim, depois de décadas, essa provocação que Cindy Sherman fez, em 1977, ela ganha um novo rótulo. Ela ganha uma nova perspectiva, que é o autocuidado estético se tornando uma ferramenta de autoria sobre a sua própria imagem. Eu tenho opiniões controversas sobre o tópico porque eu entendo o cuidado e a estética precoce como uma forma de se cuidar, como uma forma de longevidade, como uma forma de performance. E eu acho que é o que eu trabalho mais no consultório com meus pacientes, que é exatamente isso, é a ideia de que você pode estar no seu melhor momento, da forma mais adequada para você, da forma mais tranquila que você consiga levar esse seu ponto de alta performance, né? E, além de tudo isso, estando saudável, obviamente. E eu acredito que esse ponto seja discutido como uma forma de trazer a ideia de que se cuidar é uma forma de etarismo, se cuidar é uma forma de não aceitar o envelhecimento, fazer procedimentos estéticos é uma forma de não curtir o envelhecer, não curtir a maturidade. E eu acho que isso entra numa seara que foge muito do que é real, sabe? Às vezes as pessoas elas curtem envelhecer, mas elas só querem envelhecer estando
da forma que se acham mais bonitas, e isso é um problema? Como assim? Onde é que a gente tá errando aí? Onde é que a gente tá se perdendo nesse contexto? Porque eu acho que, lembrando que isso tudo é, entendo isso como um editorial, tá? De uma revista. Um editorial, como é? Um recorte editorial de opinativo. Um recorte editorial opinativo. Obviamente que eu tô dando minha palavra aqui como médico, especialista em performance, especialista nessa parte de estética, mas eu tô dando minha discussão aqui também como uma pessoa que busca isso no seu dia a dia, que busca estar esteticamente eh, bem comigo mesmo, no meu dia a dia, como uma forma de cuidado, como uma forma de me sentir bem. E eu acho que a autoestima é o principal motor que a gente tem hoje em dia. Dentro de um contexto que a gente é bombardeado de informações, dentro de um contexto de que a gente tenta se entender como pessoa dentro do meio que a gente vive, dentro das milhões de redes sociais que existem, dentro dos milhões de contextos que a gente vive diariamente, eu acho que você estar bem consigo mesmo é a melhor prática que você pode ter, porque é a única coisa que você pode ter controle sobre. Então, assim, quando a gente vai entrar nesse contexto de que fazer procedimentos e se cuidar e querer estar bem consigo mesmo, é uma forma de etarismo, é uma forma de eu vou citar do Bertolini que eu escutei ele no programa da Gabi, mas assim, não é uma crítica a ele, eu só não entendo dessa forma, sabe. Eu entendo o se cuidar desde cedo como realmente uma forma de cuidar da autoestima, para utilizar a autoestima como um motor para sua vida, sabe. Eh, Voltando àquele ponto de que o estar bem, e entenda estar bem no sentido geral do contexto, né, entenda estar bem como estar bem, de saúde mental, estar bem fisicamente, estar bem esteticamente. Isso tudo, culmina para uma pessoa extremamente criativa, extremamente ambiciosa, extremamente querendo crescer, extremamente, voltada para inovação. E eu não tô falando isso somente, obviamente, como uma pessoa comum, mas também como médico que vê isso diariamente no consultório, né. Então, assim, trazer esse contexto aí da estética ageísta, como diz Dudu Bertolini, como disse, né, Dudu Bertolini no podcast da Gabi, no Ambulatório da Moda, eu não consigo realmente entender esse ponto de vista. Eu entendo que as pessoas devam aceitar o envelhecer, mas aceitar o envelhecer, aceitar a maturidade, não necessariamente se desconecta da autoestima. Entendeu? E a autoestima, ela parte de um ponto pessoal. É um ponto extremamente pessoal. É um ponto que não tem como outros definirem como é que você se sente bem, sabe? Então, tipo, criar um triplex na cabeça da galera por causa disso. Assim, eu já vi paciente que se sentia culpado porque estava querendo se cuidar, porque estava querendo fazer procedimentos estéticos, mas achava que, ao mesmo tempo, a sociedade ia julgar ele porque ele não ia. Cara, isso soa muito como white people problems, mas é uma realidade que eu vivo dentro do consultório e é uma realidade que eu vivo como modelo, sabe? Então, assim, é,
eu realmente não consigo entender, mas eu acho que fica aí o questionamento para todo mundo de buscar realmente se conhecer e se entender como um ser que busca autoestima como um motor para sua própria vida. Como uma forma de se eh, compreender para que você consiga se mover, sabe? Eh, eu acho que esse é o contexto do cuidado precoce, da busca pelos procedimentos estéticos precoce, da busca pelo skincare, enquanto jovem, do uso do protetor solar. Meu Deus, o uso do protetor solar, que é uma coisa assim tão mínima, faz tanto, e eu não vejo ninguém criticar isso. Mas aí quando vem para os procedimentos estéticos, já passa a ser um problema. Então, assim, eu acho que é um ponto muito a ser discutido, obviamente, mas que deve ser levado em consideração por parte das pessoas que entendem isso como ageísmo, como etarismo, porque não faz sentido você levar uma vida na qual você não tá se sentindo bem, você não tem autoestima o suficiente para levar a vida, para desenvolver ideias, para empreender, para sair da sua zona de conforto, por causa de uma crítica social que não faz tanto sentido assim se você parar para pensar, sabe? Obviamente que existem os limites, né? Aí do até do princípio hipocrático, né, da medicina de não fazer mal, obviamente. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo mal para você mesmo, isso aí passa a ser realmente um limite. É uma linha tênue, mas esse é o limite. Eu acho que o princípio hipocrático de não fazer o mal é o que deveria reger. Reger? É o que deveria reger esse contexto aí, né? Então, assim, se você está fazendo procedimentos estéticos que não lhe fazem mal, e sim lhe fazem bem para sua autoestima, para o seu dia a dia, para o seu convívio social, por que não? Sabe? Eu acho que esse é o questionamento que fica. E obviamente que não seria eu se não tivesse um cheirinho, um toque, um requinte, um hint de ciência para trazer aí um pouco mais, a discussão, né. Mas, vamos lá para um pouco mais sobre isso. Eu acho que nesse contexto, a dimensão estética, ela vem como a mais visível, obviamente, pelo envelhecimento natural, né. Então, eu acho que o ponto que eu quero tocar na ciência é exatamente nesse, porque é uma área de pesquisa que eu me interesso, né, é uma área de pesquisa que eu estou desenvolvendo projetos nessa linha, né, de pesquisa, que é a genética, tá. Então, assim, além dos cremes, além dos hidratantes, além das fórmulas modernas, hoje em dia está crescendo um campo bem amplo, que é o campo das terapias estéticas regenerativas. E essas técnicas, como o uso do plasma rico em plaquetas ou das células-tronco do tecido adiposo, para a terapia genética, ela vem ganhando muito espaço hoje, no contexto que a gente vive. Porque ao invés de somente, entre aspas, "esticar a pele", a gente entra com uma linha de pensamento que trabalha realmente no rejuvenescimento tecidual. Ou seja, essas técnicas, elas levam o organismo a um processo de se auto-regenerar, ou seja, de formar colágeno por si mesmo, de melhorar a questão da senescência celular. Isso tudo culminando, obviamente, para uma estética visivelmente mais saudável. Outro tópico que eu sou fascinado na ciência são os famosos nutracêuticos ou moduladores metabólicos, certo?
Isso daí é uma linha de pesquisa que ela vem crescendo cada vez mais de uma forma, assim, exponencial e de uma forma que ela vai revolucionar o jeito como a gente vive. Porque esses compostos que eu falei, eles atuam realmente aí num processo de afetar não só o extracelular, não só o externo, mas afetar diretamente o DNA. E é aí onde entra o ponto mais chave, que eu acho que até o meu TCC é sobre isso, é a questão da epigenética. E a epigenética, o que é que ela é? Ela é uma forma de ativar e inativar alguns tipos de genes que permitem a gente direcionar como que aquela célula vai funcionar. Ou seja, a gente entra aí isso daí, meu Deus, isso é um BO, isso é uma dimensão, assim, é uma dimensão, como é que eu posso chamar? Eh, que dá problema, entendeu? As pessoas entram em conflito por causa disso. Que é onde a gente entra na questão da reprogramação epigenética. E assim, a gente pensa que é um futuro tão distante, mas hoje em laboratório já se conseguiu reverter esse processo de envelhecimento em algumas células animais, mas, entretanto, contudo, todavia, no contexto humano, ainda estão em fases bem iniciais, antes que surtem aí com o contexto da ideia. Mas aí eu deixo para vocês um estudo de 2025 que é genial, genial. O nome do estudo é Advances in Longevity. E esse estudo é, cara, quem puder ler e quem souber ler, leia. É falando sobre isso, é falando sobre os nutracêuticos, é falando sobre os moduladores metabólicos, é falando sobre a reprogramação epigenética, é falando sobre a questão da do avanço na longevidade estética dentro da dermatologia, dentro da medicina de performance. E assim, é aqueles estudos que você para pra ler e assim, sua cabeça faz assim, ó. Tá vendo? Até a Siri aqui se empolgou para perguntar. Então, trazendo aí, né, esse pensamento, eu acho que quando a gente escolhe, se cuidar cedo, iniciar esse cuidado mais jovem, a gente está, de certa forma, dirigindo o nosso próprio filme biográfico, sabe? E entenda filme biográfico não para atender um roteiro que foi imposto pra gente, mas para protagonizar a narrativa sobre o nosso próprio corpo e sobre o nosso próprio tempo. Porque afinal, né, como disse a própria Cindy Sherman, que eu citei lá no começo, nós somos produtos da face que a gente decide demonstrar para o mundo. E cuidar de nós mesmos é, em última instância, escolher qual a face que a gente quer mostrar e viver. Fica aí o questionamento.